Minter Creative Sounds Mint. Com uma licenciatura em Gestão e uma pós-graduação em Marketing Digital, a convidada de hoje construiu uma carreira notável em marcas que são parte integrante da nossa vida. Depois da L'Oréal, Bic e Disney, assumiu o cargo de Streaming Marketing Lead na Max, Portugal. Um percurso admirável e inspirador que nos faz querer descobrir mais. Bem-vinda, Patrícia, ao podcast da Minter Creative. Bom dia. Que prazer ter-te connosco. Não nos conhecíamos, é muito bom ter-te aqui, tinha uma grande curiosidade. É um percurso admirável, como eu disse na introdução, e acho que o sucesso é sempre relativo, mas os achievements, não é? As conquistas, estão lá e estão aos olhos de todos. O que é que mais te orgulha neste percurso? É estar onde estás? Eu acho que sim, que é estar onde estou, ter chegado aqui muito à minha custa e acho que também me orgulho de ter aproveitado, eu acho que os momentos de sorte e as decisões que tive que tomar ao longo da minha carreira, porque as coisas não foram propriamente planeadas, eu nunca tive a pensar, não, amanhã vou fazer isto, ou vou fazer aquilo, ou quero chegar ali, portanto as coisas foram sucedendo e acho que estou onde gostava de estar. Foram sucedendo no ritmo certo? No teu ritmo? Sim, se calhar em alguns momentos poderia ter sido um bocadinho mais rápido, noutros se calhar um bocadinho mais lento, mas sim, acho que foi uma carreira que começou muito inspirada, eu acho que pela história do meu pai, porque o meu pai trabalhou há 50 anos, trabalhava numa multinacional, na altura não tinha esse nome, não se dizia assim, mas efetivamente trabalhava numa multinacional, portanto eu via todo aquele ritmo, as reuniões, todas as coisas que aconteciam e portanto acabei por querer seguir um bocadinho aquele tipo de vida e depois a vida foi-se encarregando de pôr as opções no meu caminho e de ter tomado, acho eu, as decisões certas. Portanto, era a tua referência e tu achavas que precisavas de algo grande. Nunca quiseste nada pequeno ou foi acontecendo? Não, eu acho que sempre quis alguma coisa grande. Grande porque me inspiravam algumas marcas já na altura. Também não havia o conceito de marca como existe hoje, mas havia algumas marcas que eram muito importantes para mim e com as quais eu me identificava e depois tive a sorte ao longo da minha carreira dessas marcas terem cruzado comigo e de ter trabalhado em muitas delas e isso deixa-me muito orgulhosa, claro. Consideras-te uma pessoa ambiciosa? Achas que a ambição tem que fazer parte de uma carreira de sucesso? Não me considero uma pessoa ambiciosa, mas acho que a ambição tem que fazer parte. Acho que as coisas a mim aconteceram-me um pouco porque tive... as oportunidades foram-me surgindo e eu fui aproveitando essas oportunidades, não necessariamente pensando não, eu quero dar este salto porque quero chegar ali. Isso nunca aconteceu. Acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. E depois eu acho que também tenho alguma facilidade de me ajustar às organizações onde trabalhei, ou tive essa oportunidade e portanto as coisas depois foram surgindo e fui evoluindo dentro de cada uma delas. Se fizermos então uma retrospectiva na tua carreira, onde começamos e onde acabamos? Eu acho que a primeira é uma coisa que eu acho que é curiosa, porque eu fiz Erasmus em Madrid há 32 anos e a minha vida tem-se cruzado com a cidade de Madrid ao longo destes 30 anos várias vezes. E na altura não era muito vulgar. O Erasmus penso que o programa Erasmus começou em 87, 88 e eu fiz em 92 e isso abriu-me logo uma perspectiva muito grande do mundo e de ter outras experiências fora de Portugal. Depois acabei por ficar a trabalhar em Portugal. Isso não está no meu currículo assim muito destacado porque foi uma experiência muito curta. Eu trabalhei na Toys R Us, no departamento financeiro, foi aí que eu comecei a trabalhar, mas na altura, quando eu fui para Madrid, o meu pai não estava assim muito confiante, disse, não sei, vais e tal, e eu decidi ir, e depois quando eu quis voltar, porque entretanto a L'Oréal fez-me uma proposta e eu vim trabalhar para a L'Oréal, o meu pai, quando eu liguei ao meu pai dizer fizeram-me esta proposta e o meu pai disse não venhas aí, é muito melhor e eu pensei, o meu pai não me tem em casa, já não me quer mais em casa e portanto, mas acabei por decidir voltar. Portanto, eu acho que a L'Oréal foi uma marca muito importante na minha carreira, foi o meu primeiro emprego assim, muito tempo a sério, onde aprendi a fazer imensas coisas, geri imensas marcas. Eu sou muito uma pessoa de pôr hands-on, portanto acho que é uma coisa que também me identifica, não tenho problema de fazer
qualquer tipo de coisas, e portanto trabalhei em muitas marcas. Lembro-me que o último projeto onde eu trabalhei foi o rebranding da marca Maybelline New York, que a L'Oréal tinha acabado de comprar, e a L'Oréal na Europa tinha uma outra marca, portanto foi logo um projeto muito interessante. Pronto, e a partir daí fui fazendo outras coisas, depois acabei por ir para a BIC. Acho que também a passagem para a BIC também foi um marco muito importante, porque eu fui trabalhar para a BIC porque me convidaram, e foi diferente porque eu estava grávida, e portanto para mim foi muito surpreendente uma empresa aceitar uma pessoa que estava grávida, já estava grávida de 4 meses ou 5, e nunca mais me esqueço daquilo que me disseram na altura, que foi: não, mas nós não queremos que venhas para cá meia dúzia de meses, nós queremos que venhas para cá há muitos anos. Portanto, isso foi também muito determinante. Mas porquê é que achas que te foram buscar? Pelo trabalho que tinhas feito na L'Oréal? Pela tua entrevista, pela tua forma? O que é que eles viram em ti? Eu acho que o meu percurso na L'Oréal era interessante, e eles queriam uma pessoa de grande consumo, que era onde eu estava, e portanto acho que depois nas entrevistas as coisas correram bem, tive uma grande empatia. Lembro-me que o diretor de recursos humanos era italiano, não vivia cá em Portugal, portanto veio a Portugal, e o diretor-geral era português, e nós tivemos logo uma grande empatia, e as coisas acabaram por se desenrolar dessa forma. Pronto, portanto, este princípio de carreira, que isto representa mais ou menos os primeiros 8 anos da minha carreira, foram muito, muito importantes para eu também trabalhar embora sempre no grande consumo, em setores completamente diferentes, uns um bocadinho mais sexy do que outros, tenho que confessar. Que às vezes não corresponde ao que realmente se vive dentro da empresa, não é? Exato, mas eu, por exemplo, dou sempre o exemplo da BIC quando falo com pessoas, e até pessoas que me procuram para me pedir a minha opinião do que é que devem fazer. Eu acho que na BIC eu tive a oportunidade de trabalhar uma marca que tinha poucos recursos, vindo de uma outra que tinha muitos, e portanto isso eu acho que fez crescer em mim a minha capacidade de ser criativa, de tentar fazer as coisas de forma diferente, também de conseguir de alguma maneira convencer o meu diretor-geral de que aquelas coisas valiam a pena e se tinham que fazer, mesmo até ao nível dos recursos humanos, de envolvimento das pessoas da equipa em reuniões de vendas, etc., que era uma coisa que não existia muito, e portanto eu tinha esse background da L'Oréal que depois apliquei na BIC. E, portanto, foi muito desafiante, e para mim, a mim fez-me ver que eu realmente tinha algumas capacidades que se calhar não tinha desenvolvido até aí, porque não tinha precisado, não é? Estava numa empresa com outra dimensão, portanto foi muito interessante. E depois da BIC? O que é que depois acontece? da BIC abre-se um novo mundo. Eu tive um convite para ir para a Disney, para a Walt Disney, onde trabalhei 16 anos. Era um mundo completamente diferente, o mundo dos conteúdos. Eu não chamaria na altura tanto do entretenimento, porque eu própria não tinha consciência do que é que a Disney, de tudo aquilo que a Disney tinha, os canais de televisão, que foi para isso que eu fui trabalhar para a Disney, foi para lançar o Disney Channel em Portugal. Foi um timing perfeito, porque os meus filhos eram pequenos, portanto era o target ideal para ter no currículo, para poderem usufruir daquilo que eu fazia e desfrutar, e o trabalho da mãe era... E ter orgulho. Estavam super orgulhosos, e os amigos também, e pronto, e até hoje eu continuo a ser conhecida por algumas pessoas como a Patrícia da Disney. E foi uma experiência muito, muito... inspiradora, deu-me uma experiência internacional brutal. Eu também gostava de dizer que eu acho que a razão pela qual me recrutaram na Disney foi precisamente por 2 fatores. Um deles porque eu vinha do grande consumo, e eles, apesar de estarem a lançar um canal de televisão, queriam uma pessoa que viesse do grande consumo, para ter essa outra perspectiva, não só do canal de televisão, mas do entretenimento e de outras formas de vender um produto, porque no final do dia nós estamos também a vender um canal de televisão. Na altura o canal era um canal pago, portanto as pessoas tinham que pagar para ter o canal. Essa foi uma razão. E outra razão foi uma decisão minha de muitos anos antes, de ter feito Erasmus em Espanha, porque a estrutura era e é ibérica, e portanto eu falava bem espanhol pela minha experiência de Erasmus, e portanto acho que foi outro fator. E facilitar a comunicação, claro. Sim. Claro.
E dentro da Disney? Fiz muitas coisas, lancei canais de televisão, vários canais de televisão. Depois, uns anos mais tarde, passei também a ter responsabilidade sobre o escritório de Portugal, portanto não eram só os canais, eram as outras linhas de negócio que estavam presentes. E depois, portanto, passei a ter também essa a visão um pouco mais abrangente do negócio, porque tratava com as pessoas de produtos de grande consumo ou parcerias, pronto, outro tipo de negócios que a Disney tinha. E depois, uns anos mais tarde, fui convidada para ir trabalhar para a Disney em Espanha. Aí já não estava no mundo dos canais de televisão, era bastante mais abrangente, portanto eu era responsável pelo tudo o que era franchise management, portanto todos os franchises da Disney, o Mickey e a Minnie, os Marvel, Star Wars, Princesas, portanto todas estas franchises eram franchises muito importantes e eu tinha em conjunto com a minha equipa, que gerir um pouco toda a dinâmica desses franchises que depois se apoiavam e eram digamos que promovidos através das várias áreas da Disney. Como é que vamos promover as princesas, ou como é que vamos aproveitar para promover as princesas nos canais de televisão da Disney, ou nos produtos de consumo, ou nos parques Disney, portanto todas estas dinâmicas à volta de cada um dos franchises, que são muitos, e portanto foi muito interessante, para além do facto de ter passado a fazer parte de uma estrutura empresarial muito maior, porque a Disney em Espanha é uma estrutura muito maior e, portanto, foi... Foram 16 anos na Disney, não é? E após quantos anos é que foste para a Espanha? Após 11 ou 12. Portanto, 11 ou 12 anos. A Disney já era parte da tua vida, sim. Já era o grosso da tua carreira. Sim, aliás, eu costumo dizer que tenho um episódio com os meus filhos, porque o quarto dos meus filhos, quando eles eram pequenos e eu trabalhava no Disney Channel, eram super coloridos, porque tinham imensas coisas da Disney. Depois havia um programa que era Encontro ao Mickey, o Mickey estava escondido em vários programas e, portanto, as pessoas tinham que estar atentas, porque às vezes estava na tampa da sarjeta ou numa luz, e os meus filhos diziam que o quarto deles era o Encontro ao Mickey, porque já estavam até um bocadinho fartos daquelas cores todas super apelativas e muito fortes. Portanto, sim, a Disney fazia já parte da minha vida. Aliás, curiosamente, eu na minha lua de mel fui à Disney, nem sonhava trabalhar. Como é que alguém vai à Disney na lua de mel? Não foi só à Disney, mas também foi. Que engraçado. E portanto, sim, fazia parte da minha vida. Fez parte da minha vida durante todos estes anos. E pronto, e a minha passagem por Espanha foi uma parte do meu percurso de que eu me orgulho também muito, não só porque tive a oportunidade de trabalhar noutro país e migrei com 46 anos, o que é uma coisa que não é nada normal, acho eu. Não é normal, mas também é diferente porque é com experiência e é com outra segurança a outro nível, não é? Claro, por isso também é muito interessante, não é? E foi também uma experiência boa para os meus filhos, não só... um dos meus filhos foi comigo, a minha filha mais nova foi comigo, na altura tinha 15 anos, portanto uma altura difícil para mudar de país, e o meu filho acabou por ficar cá, mas eu acho que foi uma experiência boa para todos. E eu... às vezes as pessoas dizem, mas foste e depois as coisas deram uma volta e não foram exatamente como tu estavas. Não faz mal, eu acho que valeu a pena, imensa pena, voltaria a fazer outra vez hoje. Que bom. E sentiste bem em Espanha, independentemente da parte profissional, se aquilo fez sentido a todos os níveis? Gostaste de Espanha? Sim, gosto muito, deixei lá muitos amigos, alguns deles já os tinha da Disney antes de ter ido para lá trabalhar, portanto já eram meus colegas e continuo a manter até hoje. Há pouco tempo estive em Madrid e almocei com uma, lanchei com outra e jantei com outro, portanto continuo a ter muitas relações muito importantes para mim em Espanha, e sim, fez sentido. Madrid é uma cidade fabulosa. Houve uma altura no meu percurso em que a minha filha foi viver para os Estados Unidos, portanto eu fiquei sozinha em Madrid e ainda assim fez muito sentido. Eu costumo dizer que foi o meu ano sabático de filhos, porque pela primeira vez em muitos e numa cidade anos... perfeita. Na cidade perfeita. Ele nunca se sente pela sozinho. primeira vez deixei de ter que levar ao desporto, à escola, deixei de ter que fazer essas coisas todas logísticas, e portanto foi um ano em que aproveitei muito toda a vida de Madrid e obviamente dedicando-me também ao trabalho. Foi muito importante. A Disney
dá escala a esse currículo, certamente, mas também é um capítulo que se fecha. Como é que se fecha esse capítulo e como é que se começa outro? Foi complicado porque a decisão de sair não foi minha e não tenho nenhum problema em dizê-lo. A Disney e as outras majors em geral têm passado por grandes reestruturações nos últimos anos. Sim. E, portanto, não foi uma decisão minha. Na altura, obviamente, não foi muito pacífico, mas hoje está completamente pacificado, continua a ter ótimas relações com as pessoas que na altura tiveram que tomar essa decisão. Muitas delas eu sei que não a teriam tomado se não tivessem que tomar, mas pronto, eu não saí sozinha, saímos muitos no mesmo dia, Sim. portanto foi parte completamente de uma estratégia, pacificado sim. e correu dentro do possível bem. E depois foi começar à procura de outras oportunidades. A primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar. Eu achava que, pronto, já tinha uma idade, se calhar precisava de aprofundar os meus conhecimentos na área do marketing digital, foi o que eu fiz. Portanto, inscrevi-me logo numa pós-graduação que fiz, comecei a fazer logo nos meses a seguir, poucos meses a seguir. Achas que as pessoas perdem a capacidade de ir estudando ao longo da carreira? Eu acho que não. Acho que essa capacidade existe. É verdade que é mais cansativo por várias razões. Primeiro porque, pronto, a frescura já não é a mesma, mas também porque a exigência é outra. Sim. Quando eu fiz essa pós-graduação, talvez eu não tinha ainda 50 anos e talvez nessa turma, que éramos 22 pessoas, existiam 4 ou 5 acima de 40 e o resto tudo abaixo de 30. Portanto, havia ali uma grande diferença e o nosso nível de exigência, e posso dizer com muito orgulho que eu acabei a pós-graduação no meu grupo de trabalho, eu tinha 40 e muitos, depois havia uma colega minha que tinha 40 e poucos e havia uma que já tinha mais de 50 e nós fomos a melhor turma. Tivemos a nota mais alta. Portanto, é outra maturidade. E eu acho que isso se demonstra, Sim. obviamente, ajudado pela experiência que temos, e estávamos a falar de um curso de marketing digital, mas também pela exigência que pomos em nós próprios de querer fazer as coisas bem e demonstrar, e a forma como tivemos que apresentar ao júri o trabalho final que tivemos que fazer. Portanto, não, acho que não, a capacidade não se esgota, não passa com a idade, existe. Depois há pessoas que têm mais vontade e outras menos. Eu, por exemplo, agora não tenho assim muita vontade. Normal. Mas nem espaço mental para isso. Mas ainda há pouco tempo estive à procura de algumas coisas que gostava de fazer. E se calhar até gostava de estudar, não necessariamente na minha área, se calhar em coisas muito diferentes daquelas que estudei até agora. Certo. E depois do curso, o que Pronto, é que depois acontece? do curso acabei por entrar num processo na altura para a HBO. E pronto, correu muito bem todo o processo, não demorou assim muito tempo, foram alguns meses, mas não foi muito, até porque o processo foi bastante longo. O processo começou, se eu não estou enganada, em junho, e eu comecei a trabalhar na HBO em outubro, portanto demorou alguns meses. Foi um processo interessante, muito desafiante, porque era para um negócio mais uma vez novo dentro do entretenimento, mas na área do streaming, que era uma área que eu não conhecia. Pronto, e correu muito bem. Tive também a oportunidade, fui à Polónia a uma entrevista com o CEO na altura, foi uma coisa assim também muito diferente. E pronto, e comecei a trabalhar no dia 15 de outubro, não me esqueço. Fui a primeira pessoa, nós somos uma equipa muito pequenina em Portugal, mas fui a primeira pessoa, juntamente com uma outra, começámos nesse dia, e depois as outras foram-se seguindo, as outras poucas foram-se seguindo, e foi construir em pouquíssimos meses uma estratégia para lançar a plataforma em Portugal, que aconteceu passado 4 meses, e era até para ter sido antes. E pronto, e tem sido uma montanha-russa de coisas a acontecerem, de uma grande independência na altura, com um acompanhamento mais próximo, mas uma grande independência de tentarmos resolver os problemas que vão aparecendo e que são muitos, porque de repente é tudo novo, com quem é que se fala sobre isto, com quem é que se fala sobre aquilo, procurar uma agência criativa, escolher um claim, um tagline para tudo servir. Do zero, não é? Tudo do zero. E isso foi muito desafiante, muito interessante, e pronto, e até aos dias de hoje, onde neste período de 5 anos já chegámos à terceira mudança de marca,
e de plataforma, é preciso dizê-lo, não é apenas uma mudança de marca, é uma mudança de plataforma, cada vez com mais funcionalidades, mais conteúdos, mais géneros de conteúdos, e portanto tem sido um processo muito, muito interessante e trabalhar noutra major, como é o caso da Warner Bros. Discovery, que é a major da qual a HBO Max e agora Max, não é? faz parte. É um conceito diferente da Disney, mas no fundo está tudo lá. E portanto também tenho muitas marcas. Eu acho que a grande diferença, eu diria, de uma empresa para a outra, pelo menos da minha perspectiva, como pessoa, não como profissional, mas como pessoa, é a diferença de que na Disney havia obviamente uma conotação muito maior com o mundo infantil, embora não seja necessariamente assim, e na Warner e na Max o foco é muito mais o target adulto. Sim. Portanto a perspectiva é completamente diferente, mas é muito, muito giro, é um processo muito interessante. Tu gostas de ter liberdade de ação, autonomia e com isso responsabilidade? É algo com que te sentes bem? Sinto-me bem com isso, embora quando se trabalha numa multinacional as coisas não são exatamente assim. Nunca há autonomia por Nunca completo. há autonomia sim. por completo. Eu estava a referir há pouco que efetivamente no lançamento de Max tivemos muita autonomia porque as outras pessoas não estavam cá e portanto nós tínhamos que decidir, mas de qualquer maneira muitas das decisões, ou todas as decisões, as grandes decisões, têm que passar por um aval internacional, mas eu não me importo porque, pronto, primeiro estou muito habituada, sempre trabalhei em multinacionais, e depois porque eu gosto também de desafiar as pessoas com quem trabalho no sentido de propor coisas que se calhar elas não estão à espera. Eu lembro-me sempre que eu tinha um chefe na Disney, o meu chefe na Disney ao longo dos 16 anos que eu lá trabalhei foi sempre o mesmo, apesar de eu ter feito coisas diferentes, foi sempre o mesmo, e ele dizia-me, às vezes dizia-me, mas tu em Portugal não tens que fazer isto só porque nós fazemos em Espanha. Eu disse, não, mas eu quero fazer, porque eu acho que obviamente exige um esforço maior, exige procurar alternativas mais baratas para que as coisas aconteçam, porque nós não temos os mesmos recursos, mas eu vou provar que eu sou capaz de fazer, e a verdade é que fiz muitas coisas que toda a gente acharia que não seriam possíveis de fazer. Portanto, gosto também de ter essa parte do desafio de provar que consigo fazer coisas e muitas vezes fazer coisas que ninguém mais fez. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, aconteceu aqui no Porto, portanto é uma coisa que tenho muito orgulho. Nós há cerca de 2 anos lançámos uma série que se chama House of the Dragon, a tradução livre, porque em português nós não traduzimos, é a Casa do Dragão, portanto faria todo o sentido nós fazermos uma ativação com o Futebol Clube do Porto, e nomeadamente no Estádio do Dragão, e portanto conseguimos fazer essa ativação. E tivemos, posso-vos dizer, muitos haters a dizer vou já sair da HBO Max, na altura da HBO Max, vou já sair da HBO Max, como é que vocês se ligam? Mas as pessoas têm que perceber, também tivemos muitos cumprimentos, aliás eu tenho gravado um vídeo no TikTok de uma pessoa que disse isto é fazer marketing a sério, e isso deixou-me super orgulhosa, porque realmente é aquele match perfeito, não havia outra coisa. Eu até na altura... Não se trata de não ser neutro no futebol, trata-se de outra coisa. Trata-se de outra coisa, de procurar aquelas sinergias que são óbvias, mas que se calhar ninguém vai fazer porque não querem, porque vai-se dar trabalho, porque há que negociar, porque há que pensar, vamos fazer isto, mas como? E isto envolveu não só o Clube do Porto, mas outras entidades, porque, por exemplo, nós conseguimos fazer uma ativação no metro do Porto, na estação do Dragão, depois tivemos também alguma ativação dentro do estádio com as linhas de jogo, em 2 jogos muito importantes, portanto foram várias coisas, mas que fizeram todo o sentido, e portanto essas coisas não foram feitas em mais lado nenhum, e obviamente deixam-me muito orgulhosa, porque fui eu que me bati por conseguir que isso acontecesse, e aconteceu, e portanto sinto-me orgulhosa desses pequenos feitos. E que características é que gostas de encontrar nas equipas com quem trabalhas? O que é que procuras ter nas pessoas que contratas? Que características é que achas mais relevantes? Eu acho que a curiosidade é uma característica muito importante, a criatividade também, mas acho que as pessoas serem curiosas e não terem medo. Eu acho que há uma característica até anterior a estas que eu acho que é, para mim, muito importante, que é a educação. E eu vou dizer isto porque já me aconteceu
cruzar-me na minha vida com pessoas que são mal educadas. E isso, para mim, mal educadas não é só no sentido de falarem muito bem ou falarem muito mal, mas Sim, de respeitar, valores, de respeitarem o outro, etc. Portanto, eu poria essa talvez em Deixa-te primeiro muito lugar. desconfortável se não for assim. Okay. E depois acho que a curiosidade, essa parte mais criativa que eu acho que também é muito importante de encontrar nas pessoas que não tenham medo de pôr as mãos na massa, porque há muitas pessoas que dizem, eu não faço isso. Pronto, e eu ao longo da minha carreira, em todas as posições, já fiz tanta coisa, já fui repositora em supermercados, já limpei arrecadações com inundações. Isso não é por isso que eu sou menos ou mais profissional e que sou mais ou menos competente. Portanto, acho que as pessoas têm que ter essa capacidade de estarem disponíveis para fazer aquilo que for preciso, sobretudo se estamos a falar de equipas pequenas, que é o que acontece muitas vezes em Portugal. E essa curiosidade de quererem saber mais, procurarem fazer as coisas de forma diferente, acho que para mim são as características mais importantes. E achas difícil de encontrar essas características hoje em dia? Talvez, embora eu tenha que dizer que eu ia pôr isto se calhar nos mais novos, mas tenho que reconhecer que todas as pessoas com quem eu trabalho, não na minha equipa, mas as pessoas que trabalham comigo, de outras equipas, que são pessoas todas novas, são pessoas que têm estas características, são curiosas, não têm medo de desafios, de trabalhar, e também vejo isso nos meus próprios filhos, portanto se calhar não é muito difícil. Acho que hoje os jovens têm uma maneira de encarar a vida um pouco diferente, que não é nem melhor nem pior, Sim. É só diferente, e as circunstâncias fizeram com que isso acontecesse, e muitos de nós somos culpados de termos feito as coisas dessa maneira. Eu falo por mim, porque sou muito workaholic, portanto sei que os meus filhos, sobretudo um deles também é, mas também gostam de ter a parte do lazer e a parte de se divertirem e de poderem aproveitar a vida, e eu acho isso ótimo. Eu também tentei fazer isso ao longo da minha vida. Tens conseguido melhorar esse equilíbrio? Acho que sim. Se calhar já foi um bocadinho tarde demais, porque os meus filhos já são crescidos hoje. Ou não. E eles sofreram muito quando eram pequenos. Eu costumo dizer que houve uma altura na minha vida, eu sou divorciada, portanto, e os meus filhos eram muito pequenos quando eu me divorciei, que a minha casa parecia o meu hall de entrada era uma plataforma logística, porque eu tinha sempre as malas, ou era a deles para irem para o pai ou para irem para a avó, ou era a minha porque ia viajar, portanto, e efetivamente houve muitas vezes em que não estive, tentei estar sempre nos aniversários, acho que sempre estive, e nas datas importantes, mas terei faltado a alguma festa na escola, sim, isso terei faltado. Mas para voltar à tua pergunta inicial, acho que sinceramente se calhar não é assim tão difícil de encontrar as pessoas com essas características hoje em dia. Quando encontras e quando tens as equipas que funcionam, o que é que te dá mais prazer no trabalho? Eu acho que é ver as coisas acontecerem. É trabalhar para uma coisa, esforçar-me para que as coisas aconteçam e depois de repente ver que as coisas se materializam e saem, e as outras pessoas que estão de fora veem, reconhecem, e também, e porque estamos a falar de empresas, não é? Tomam atitudes com base nas coisas que nós lá no backstage estivemos a preparar, porque no final do dia o que nós queremos é ter mais subscritores ou vender mais shampoos, quando estava na L'Oréal, e portanto eu acho que o que é importante é que no fim do dia os resultados falem por si. E que isso crie algum impacto e que as pessoas reconheçam esse impacto e portanto ou reconheçam porque dizem esta campanha está mesmo gira, ou o consumidor final toma atitude. Obviamente é muito difícil nós isolarmos a minha atividade, a atividade das minhas colegas que gerem as redes sociais. Claro. É muito difícil fazer, é um esforço conjunto. Mas eu acho que nós temos uma coordenação mesmo muito boa, excepcional, eu diria. Tenho muito boa relação com todas as minhas colegas e, portanto, acho que nós estamos sempre a trabalhar todos para o mesmo, e acho que também, voltando um bocadinho atrás a essa pergunta, acho que também o que me dá muito gozo é ver esse espírito de equipa, ver as coisas a funcionar em equipa e que estamos todos a trabalhar com o mesmo objetivo no final do dia. Há uma preferência por trabalhar com mulheres ou com homens? Eu atualmente trabalho só com mulheres. Não tenho tido, sinceramente, nenhum problema.
A minha chefe atualmente é mulher, a anterior também era e a anterior também era, portanto só quando eu estive na Disney que era um homem e na Bic também era um homem. Não tenho assim uma preferência especial. Acho que o ideal é ter equipas mistas, sinceramente. Equilíbrio, Porque cada pessoa dá, tem uma maneira de ver as coisas diferente e aporta coisas diferentes à equipa, mas não tenho tido nenhum problema. Por acaso nós agora temos um rapaz que Coitado, perdido lá no meio. que trabalha, digamos que numa parte do nosso trabalho. Ele não é da nossa equipa direta, é da nossa equipa, mas não trabalha só para a nossa equipa e corre tudo bem. Portanto, acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que tem mais a ver com as pessoas e não tanto com o género. Acho que é... Sim, sem dúvida. Como é que a equipa Max Portugal constrói a marca Max? Como é que vocês acham que constroem a marca neste mercado? Eu acho que a marca se constrói sobre vários pilares. Eu diria que o principal pilar é, obviamente, o conteúdo que faz parte da plataforma. E que agora com o Max se amplia em muitos géneros, com desporto em direto, que é uma coisa completamente nova, com a transmissão dos Jogos Olímpicos para todas as pessoas. Portanto, acho que tudo isto vai ajudando a construir a marca e a fazer com que as pessoas identifiquem a marca como uma marca sua ou com a qual se identificam e que querem consumir. Portanto, eu acho que o conteúdo é efetivamente o mais importante. E depois é a maneira como nós tentamos comunicar esse conteúdo. E isso faz em várias plataformas, nas campanhas normais, utilizando os meios normais, nas redes sociais, obviamente, também, super importante. As redes sociais são fundamentais. Eu acho que são muito importantes, porque as plataformas de streaming, obviamente, eu sou consumidora de streaming, não é só porque trabalho em streaming, já era cliente de outras plataformas de streaming antes de trabalhar em Max, mas eu acho que as redes sociais chegam e as redes sociais depende de cada rede social, chegam a determinados tipo de públicos que são diferentes entre si e tem esse imediato que é também aquilo que está por detrás das plataformas de streaming, porque as pessoas querem sempre mais. Podem ter lá milhares de horas de conteúdo, muitas vezes não têm tempo a ver. Mas eu acho que o mais desafiante mesmo é nós tentarmos provar, voltando ao princípio da tua pergunta, que vale a pena o tempo que as pessoas gastam a ver aquele conteúdo. Porque eu acho que mais do que a nossa concorrência que oferece outra tipologia de conteúdos, ou os mesmos que nós, mas de outros formatos, etc., eu acho que nós lutamos hoje em dia pela atenção das pessoas, porque as pessoas têm pouco tempo. Sim. Portanto, não podem consumir tudo aquilo que nós temos disponível. Nós temos que ter as coisas certas para mostrar às pessoas que não vale a pena tu consumires Succession, ou vale a pena tu consumires The White Lotus, ou outra série qualquer que nós tenhamos. E estamos todos nas redes sociais, portanto, os vídeos curtos, os chamados shorts do vosso conteúdo e do da concorrência vai estar sempre lá. Isso vai fazer parte de qualquer estratégia, de qualquer plataforma, correto? Claro que sim. E é essa tentativa de que vejamos aquilo e sejamos... eu assisto a muita gente que vê os shorts todos nas redes e depois, não, eu tenho que ver esta série. Claro. E isso acaba por acontecer. Isso faz parte da estratégia de qualquer um, não é? Sim. Eu acho que faz parte da estratégia de qualquer uma. Nós tentamos, obviamente, também diversificar. Para dar um exemplo, nós vamos estrear agora a segunda temporada de House of the Dragon, que eu já falei aqui, e existem inúmeros vídeos, porque nesta segunda temporada há aqui uma luta entre os Greens e os Blacks, portanto há vídeos só de Greens, há vídeos só de Blacks, há vídeos que misturam os dois, há vídeos que que falam sobre a família Targaryen num todo. Portanto, nós tentamos ir a todos os tipos de públicos, porque há pessoas que se identificam muito mais com um lado da história, outras com o outro lado da história, e tentamos fazer esse refresh. Eu acho que nós temos também a grande vantagem quando comparados com outros setores de atividade, e agora estou a generalizar ao streaming, mas os conteúdos em geral, há muita tendência para não sei, eu sou criador de conteúdos. Nós obviamente também utilizamos criadores de conteúdos, por exemplo, para o TikTok ou para o Instagram também utilizamos outros criadores de conteúdos, mas a base são sempre os nossos próprios conteúdos. Claro. Portanto, nós já temos muitos conteúdos. Sim. Obviamente tentamos ir juntando outras perspectivas de ver aquele conteúdo, mas sim, as redes sociais eu acho que são efetivamente muito importantes. Certo.
Neste momento, como é que achas que a HBO, agora Max, então, se diferencia da concorrência? Eu acho que a diferenciação tem duas variantes. Uma é a qualidade dos conteúdos. Todos os conteúdos que são conteúdos HBO são conteúdos reconhecidos por toda a gente como conteúdos de grande qualidade e pronto, isto sem falsas modéstias é o que a maior parte das pessoas nos costuma dizer. Portanto, eu acho que nós temos conteúdos, não vou dizer que temos conteúdos com mais qualidade do que os outros, mas efetivamente os nossos conteúdos, e isso é provado, por exemplo, pela quantidade de Emmys que as séries da HBO recebem quando comparadas com de outras plataformas. Portanto, acho que... Sim, eu também te ia perguntar como é que tu medes o sucesso, não é? Não é só pelas subscrições, mas também pela reputação, etc. Como é que vocês medem o sucesso? Eu acho que primeiro nós conseguimos perceber o número de horas que cada pessoa vê de cada uma das séries. Claro. Obviamente que não isolamos isto a Portugal, embora tenhamos os dados também de Portugal, mas sabemos que as pessoas veem muitas horas de House of the Dragon, ou de Succession, ou de And Just Like That. Portanto, as pessoas veem muitas horas daquele conteúdo e vemos também com o número de views que, por exemplo, temos quando lançamos um trailer. Portanto, todas essas coisas nos ajudam a medir o comportamento de uma determinada série, mas também pelos prémios que recebe. Portanto, eu acho que esse não há outro reconhecimento maior do que o reconhecimento que é dado pelos prémios que recebe. Portanto, eu diria que por um lado é o conteúdo, os conteúdos em si, a qualidade dos conteúdos, e por outro lado os géneros, porque agora com o Max, ao termos também desportos em direto, que é uma grande upgrade na plataforma, e a oferta dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que vão acontecer agora a partir de julho, para todos os subscritores, vai ser, eu acho que uma diferenciação muito grande que nós podemos oferecer e as outras plataformas não. Para além de juntarmos outros conteúdos, reality shows, etc., que vêm do universo Discovery ou TLC, por exemplo, que vão estar também disponíveis em Max. Portanto, acho que diria que essas duas coisas, a qualidade e a diferenciação na tipologia de conteúdos, são o que nos diferencia dos nossos concorrentes. Falamos em trabalhar em multinacional no início desta entrevista e que sempre foi mais ou menos lógico para ti, porque era o que vias em casa. Nunca te passou pela cabeça ser empreendedora ou ter outro tipo de carreira? Sinceramente, não. Até há pouco tempo. Há pouco tempo comecei a pensar nisso de outra forma, mas também tenho uma história engraçada. Quando eu estava em transição de projetos, tive uma entrevista em Espanha. No fundo, tive uma reunião com uma pessoa de um headhunter. E ele perguntou-me, onde é que gostavas de trabalhar? E eu disse, eu trabalho em qualquer... Ele perguntou-me, numa empresa familiar, ou queres ter um negócio, ou uma empresa espanhola. Isto aconteceu em Madrid. E eu disse, eu trabalho em qualquer sítio. Ele disse, não trabalhas, porque tu estás habituada a trabalhar num ambiente multinacional e é muito difícil depois a pessoa adaptar-se a trabalhar num ambiente que não tem uma estrutura que uma multinacional tem. Familiar, Portanto, exemplo, isso, desse ponto de vista, eu reconheço que é verdade. Em relação a ser empreendedora, nunca pensei, muito sinceramente, tenho muito medo. Eu acho que sou muito cautelosa desse ponto de vista, tenho algum medo de arriscar. Quando estou a trabalhar, não, mas quando é para pensar noutras coisas fora da minha zona de conforto, dentro do trabalho, sou de alguma forma cautelosa e, portanto, nunca pensei. Embora, ultimamente, tenha começado a pensar, porque já tenho uma idade, que se calhar tenho que começar a pensar em alternativas do que fazer daqui para a frente. E têm surgido algumas ideias. Eu gosto muito de falar com pessoas e, portanto, pode ser que passe por aí. Tenho também muitas pessoas que me consultam de vez em quando, me ligam, me contactam no LinkedIn. Tem acontecido recentemente, com alguma frequência, as pessoas a perguntarem, eu tenho aqui, estou a pensar o que é que hei de fazer para o futuro. Mais um assessoramento e por aí, eu tenho, não é? E eu tenho falado muitas vezes com pessoas nesse sentido. Não sei. Por agora não é uma coisa que esteja em cima da mesa, estou muito contente a fazer aquilo que faço, mas quem sabe algum dia entre por essa área mais de empreendedora, mas numa área provavelmente completamente diferente. Ao longo de todo esse percurso e por todas as multinacionais que passaste e também alguma experiência internacional, há alguma situação caricata, eu às vezes pergunto isto, pela qual tenhas passado e que te recordes assim e que fosse...
interessante partilhar. Caricata, e que possas partilhar. Caricata eu diria que não, talvez muito diferente do que acontece com a generalidade das pessoas, e por isso também estou muito agradecida. Uma delas foi, já fiz de personagem da Disney na Disneyland Paris. Portanto, já vesti um fato, já aprendi a assinar como um personagem, já foi há muitos anos, fazia muito calor, é toda uma situação emocionalmente muito, muito forte, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, já fui mais, mas sou uma pessoa muito emotiva, choro com muita facilidade e, portanto, estar vestida dentro de um fato de um personagem, ter um treino muito intensivo durante uma manhã inteira para poder entrar no parque com os meus outros colegas que iam vestidos de outros personagens e ter que acenar e tirar fotografias e abraçar crianças e ver que as crianças realmente pensam que aquilo é uma... pronto, que aquela personagem existe, é super emocionante. Qual foi a personagem, Patrícia? Eu fiz de Mr. Smee, que é o pirata do Peter Pan. Do Peter Pan, eu sei. Foi a play do meu filho. Portanto, fiz esse pirata. E nunca mais me esqueci dessa experiência. Foram 20 minutos que ficaram para sempre. Essa é uma história que eu recordo com muito, muito, muito carinho. E depois outra que também conto, porque a maior parte das pessoas não acreditam, às vezes até dizem, não, era um boneco de cera, é que eu já jantei com o George Clooney. Sério, portanto... para tudo, acaba o podcast. Eu tive para conhecer o Brad Pitt e é a minha grande frustração porque não compareci. Mas George Clooney também não era mau. Tive essa oportunidade. O George Clooney participou, era protagonista de um filme da Disney, isto foi em 2015, penso eu, de um filme da Disney que foi rodado em Valência, e portanto houve uma premiere em Valência, à qual eu fui, depois houve um jantar. À qual tu disseste que não podias faltar. Exato. E depois tive a oportunidade, houve um jantar para um grupo restrito de pessoas e eu tive a oportunidade de jantar com ele e... para além da admiração que já tinha por ele, e portanto achar que ele é muito interessante e giro e tal, mas é um homem extremamente interessante. Ele tinha-se casado há relativamente pouco tempo, ele não tinha filhos ainda nessa altura. Já foi há uns anos. E achei mesmo uma pessoa super próxima, a falar de coisas normais, da casa, da mulher, das ideias políticas que tinha. Portanto, foi assim uma experiência também inesquecível para mim. Já tive a oportunidade de conhecer, graças a Deus, muitas pessoas muito relevantes, não só do showbiz, mas sim, outras pessoas. No universo de cravitas, normal. Mas pronto, estas duas histórias são assim as que mais me marcaram. Então eu termino o podcast por perguntar sempre o que é um bom dia de trabalho para ti. Tu podes-me dizer que é conhecer o George Clooney, atenção. Esses são efetivamente muito bons dias de trabalho, mas eu diria que os dias, há dias muito difíceis. Eu diria que um dia bom de trabalho é ter poucas calls, porque eu tenho muitas. Há dias que tenho 7 reuniões e depois é preciso trabalhar, não é? Exato, e portanto não tudo sobra acumula. muito tempo, tudo se acumula. Mas acho que é um dia que não comece demasiado cedo, tenha poucas reuniões e chegar ao fim do dia e tenha aquela sensação de ver cumprido e de que aconteceram muitas coisas e que se resolveram muitas coisas e que eu tenho agora faço um exercício todos os dias, tento que o meu inbox tenha sempre menos de 100 mensagens, o que é muito difícil, porque já cheguei a ter 700 e tal, portanto agora todos os dias vou sempre arrumando coisas. Pronto, e chegar com essa sensação de ver cumprido, acho que é o que mais me satisfaz num dia de trabalho. Patrícia, obrigada por teres vindo. Obrigada pela conversa e obrigada pela partilha. Foi um prazer. Obrigada.